Eu sei que vocês estão, acho que grande parte, acostumados de quando um pregador vem à igreja dizer: olha, como estou feliz de estar hoje aqui, que privilégio, isso parece que virou chavão de pastor, né? Onde o pastor vai, ele pode falar uns negócios desses. Mas realmente, sem nenhuma demagogia, estou muito feliz de estar hoje aqui nessa igreja com os queridos, de estar na igreja do pastor Marcelo, um amigo, um companheiro, que Deus tem nos levado a estreitar cada vez mais os laços pelo vínculo do Espírito Santo. Estou muito feliz de estar hoje aqui. E geralmente nós temos o hábito de dizer a graça do Senhor, ou boa noite, que Deus te abençoe. Isso é comum entre os evangélicos. Eu te pergunto, o que você prefere? Que o beneplácito do Espírito Santo esteja com você? A graça e a paz? Ou boa noite, tudo bem com você? A graça e a paz? Mas às vezes não importa o que está no nosso coração, porque às vezes você pode falar que a paz de Jesus, você está até aquele tremelique assim, né? Sua voz fica até mais aveludada, mas seu coração está azedo. E aí o negócio não sai legal. Às vezes você dá boa noite aí, beleza, tudo bem? Mas você transmite doçura, amor, graça. Jesus é refletido no seu olhar, no seu toque. Então, para Deus vale muito mais o seu coração. Então, para os mais formais, boa noite, a paz do Senhor Jesus seja sobre você. Para os mais contemporâneos, beleza, Deus te abençoe, estamos juntos. Amém? Eu estou incumbido de falar nessa noite algo sobre comunhão. É tudo que nós estamos ouvindo nesta noite, cantando nesta noite, adorando nesta noite. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 17, versículos de 8 a 16. Êxodo, capítulo 17, versículos de 8 a 16. Se você está sem Bíblia, senta perto de um crente, eu acho que ele tem Bíblia. Aí ele te empresta, vocês dividem juntos a leitura. Se você achou, vamos todos colocar em pé, reverência à palavra, vamos ler. Como o pastor falou, eu estou pai recente. Está aí, minha querida, o slide para eu mostrar minha nova família. Está antes disso aí. Olha lá minha esposa, eu, nossa filha, que nasceu no dia 13 de novembro, às 22 horas e 7 minutos. Pode passar o próximo. Olha que coisa linda. Essa é a nossa filha Sofia. Peço que a igreja, quando estiver em oração na sua casa ou aqui, que os irmãos possam orar por nós, para Deus nos ajudar, nos dar graça, sermos uma família que teme o Senhor e educar nossa vida nos caminhos do Senhor. Vamos fazer a leitura, Êxodo 17, versículos de 8 a 16, a minha versão está na NVI. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha algum dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Ur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Ur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isso num bolo, como memorial, e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um
um altar e chamou-lhe: o Senhor é a minha bandeira, Jeová em si. E jurou pelo trono do Senhor: o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Vamos orar? Santo Deus, a Tua palavra por si só ela é viva, poderosa e eficaz. Ela tem o poder de penetrar os nossos corações e gerar todas as transformações necessárias em nós. Eu peço que o Senhor conceda a mim, um grande pecador, a graça de nesta noite anunciar todo o Teu conselho, para que a Tua igreja, neste lugar, seja abençoada, edificada e instruída na fidelidade da santa exposição da Tua palavra. Abra os nossos corações para ouvi-la, produza em nós os frutos necessários para a glória do Teu nome, e que ela jamais venha se perder pelo caminho. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Eu quero conversar com você nessa noite sobre as vitórias da comunhão. As vitórias da comunhão. Vamos todos recitar isso comigo? Está aí no telão. Vamos lá? As vitórias da comunhão. Novamente. As vitórias da comunhão. No plano de Deus para a sua criação, Ele jamais pensou em seres isolados. Deus não fez o ser humano para viver numa ilha. Deus nos fez para vivermos em unidade, em relacionamento. Por isso que a igreja ela é o reflexo da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo vivem em completa unidade e harmonia. O Pai honra o Filho, o Filho glorifica o Pai, e o Espírito Santo é o vínculo de unidade e de amor entre a Trindade. E como na Trindade não tem ninguém melhor do que ninguém, ninguém numa posição maior do que o outro, assim é a igreja, todos no mesmo nível, promovendo a honra, a glória, o destaque uns dos outros, e promovendo a unidade pela presença do Espírito Santo em nós. O reino de Deus, ele se constitui de amigos. O reino de Deus é um reino de amizade. Por isso que Jesus disse em João 14 que Ele iria para os céus e iria preparar moradas, uma grande mesa, para que quando nós chegássemos lá, nós sentássemos com o Pai e vamos celebrar uma ceia mais linda do que essa que nós vivemos nessa noite. Porque o reino de Deus é um reino de amizade, de amigos, de que as pessoas não se chamam pelo apelido, mas se chamam pelo nome. É aquela coisa de unidade, de intimidade. E pessoas que são amadas, elas desejam refletir isso na vida da igreja. Elas desejam viver isso em comunidade. Elas desejam expressar isso. Uma vez que a característica da glória de Deus é compartilhar, porque essa é uma característica marcante da pessoa de Deus. Deus deseja compartilhar. Por isso Ele compartilhou do seu Filho, compartilhou do seu amor, compartilha da sua graça e compartilhará da sua morada com a gente. O que cabe com a igreja é promover esse compartilhar contínuo dentro do seu seio, dentro da sua caminhada, dentro do seu ambiente de vivência. Nós devemos imitar Deus, compartilhar o que Deus nos tem dado. Uma das desgraças que assola a sociedade chama-se solidão. Isso é algo que está muito marcante na sociedade do século XXI. Os consultórios psicológicos e psiquiátricos estão abarrotados de gente que vivem esta solidão, esta miséria humana, que não sabe desfrutar de uma companhia. Com o avanço da globalização e da informática, as pessoas vivem cada vez mais isoladas. Nós não sabemos mais o que é o tato, o calor humano, o brilho do olhar. Nós só sabemos nos relacionar por uma webcam. Nós só sabemos o que é Skype, Facebook. Nós não sabemos mais o que é compartilhar a vida do outro, de deixar o outro ter acesso ao meu coração e eu ter acesso ao coração do outro. E neste ambiente as pessoas vivem mais enclausuradas nos seus quartos, porque não sabem mais desfrutar da vida em unidade, em comunhão. Muitas pessoas passam por diversas lutas
traumas, crises e quedas. E a questão de passar por tudo isso na vida é ter a falta de alguém para te encorajar, para te apoiar, para estender a mão para você e dizer: vamos, eu estou com você. Nós sofremos hoje de uma incapacidade de vislumbrar uma saída quando nós estamos num túnel escuro. E aí eu lembro de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 12, que está projetado, você pode acompanhar. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Nós precisamos de pessoas. Pessoas precisam de Deus, mas pessoas precisam de pessoas. Porque Deus se manifesta através de um ombro amigo, de um braço estendido, de um compartilhar de oração comigo. Deus se manifesta através de gente. Por isso nós precisamos de Deus, mas precisamos de pessoas. Quem não tem alguém, sofre um inferno na terra. Por isso que a Bíblia nos ensina a criarmos um network, uma rede de contatos muito maior. Terapeutas de várias áreas da saúde indicam de forma incontestável que para a cura do paciente ele precisa aprender a viver em comunidade. É salutar para a saúde emocional de alguém que essa pessoa aprenda a viver em comunidade, num grupo de pessoas. E em vários casos, alguns especialistas indicam até mesmo uma igreja. Em Brasília tem um hospital que trata com doentes terminais e que tem uma ala nesse hospital de espiritualidade, porque os cientistas entenderam que isso é fundamental para a cura do ser humano. E a igreja precisa despertar para isso. Lá na nossa igreja nós criamos um ministério chamado Celebrando a Recuperação, que trata com traumas, dependentes químicos, compulsão de vício, de sexo, de mentira e de tudo quanto é tipo de caos humano. Porque é o espaço de cada um compartilhar a sua dor, porque às vezes dentro de casa não tem com quem compartilhar a dor do seu coração. A igreja precisa aprender que ela é um hospital terapêutico. E eu falo isso na igreja, mesmo o pastor, todos nós somos carentes e necessitados do mesmo remédio da graça de Jesus. E precisamos da assistência do Pai para que cheguemos a uma saúde perfeita, da presença do Espírito em nós. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar com os irmãos é que as vitórias da comunhão, em primeiro lugar, unem pessoas para uma leitura conjunta da realidade. Pode passar aqui. O versículo 8 diz isso. As vitórias da comunhão unem pessoas para uma leitura conjunta da realidade. O versículo 8 diz: sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Israel se comprometeu numa luta necessária com Amaleque. E essa luta foi em legítima defesa. A realidade é que o povo de Israel ele estava cercado por esses inimigos. O povo estava encurralado. O exército inimigo veio e os pegou quase que de surpresa naquela ocasião. O que eu aprendo com isso é que haverá momentos em que o povo de Deus se verá no beco sem saída. Por isso é necessário que homens e mulheres do Senhor permaneçam em estado de sentinela e se disponham a lutar pela causa de Deus, se disponham a lutar pelas necessidades dos irmãos e irmãs da fé. Se na igreja falta aqueles sentinelas, aquelas pessoas atentas, aquelas pessoas no seu posto de oração, de vigília, a igreja pode correr perigo de sofrer um ataque dentro do seu seio de unidade e comunhão. E pessoas sofrerem em nosso meio e nós não estarmos atentos para este dilema. Nós somos constantemente afligidos. Um exército tem se levantado contra nós. Você já parou para pensar que aqui na Igreja Batista Canaã, quantas pessoas entre vocês podem estar desanimadas, fracas, caídas, perdidas, machucadas,
abatidas. Quantas pessoas podem hoje, que estão me ouvindo, que se encontram nessa situação? Quantos não estão doentes entre nós? E o que você tem feito por essas pessoas amadas de Deus? Que olhar você tem tido para essas pessoas? Que choram do seu lado durante o culto e você vai embora sem perceber a lágrima desse querido, dessa querida. No momento em que os amalequitas cercaram o povo de Israel, essa percepção foi feita pelo próprio povo de Deus. Isso significa que quando nós estamos unidos, nós temos uma visão maior e melhor dos perigos que nos cercam. Quando o povo de Deus se une, você tem uma visão mais ampla da leitura da sua realidade. Por isso, toda pessoa sozinha, ela está vulnerável a qualquer ataque do inimigo. Qualquer ataque. Ela não tem ninguém que a proteja. Por isso, esse é um dos benefícios de pertencer à igreja de Jesus. Porque quando você é membro da igreja de Jesus, filiado a uma igreja, batizado, salvo pelo sangue de Cristo, você tem a cobertura da igreja sobre a tua vida. Tem gente que ora por você sem parar, tem gente que jejua por você, tem gente que liga para você, tem gente que visita você, tem gente que leva uma cesta básica para você, tem gente que te leva para o hospital, porque a igreja é um lugar de pessoas que cuidam uma das outras. Por isso não existe essa moda que o IBGE fez, da igreja do eu sozinho, que está uma moda agora, das pessoas falarem que são sem igreja. Isso não existe no Evangelho. Você não pode viver Jesus sozinho, trancado no seu quarto. Jesus se vive no coletivo da igreja, na unidade onde o corpo de Cristo se faz presente. Este é um benefício. Se você hoje está aqui e não é crente ainda, e se está sem uma igreja, você precisa nessa noite se filiar a uma igreja, para que sobre você esteja uma cobertura de um povo que se preocupa com você. Nós estamos numa constante guerra espiritual que é real. E por isso nós precisamos estar sempre atentos aos acontecimentos que estão em nosso entorno. Moisés mandou o povo seguir em frente porque ele estava em comunhão com Deus e em comunhão com seus irmãos. E Deus deu uma vara para Moisés, que era a sua arma espiritual. E quando Moisés esticava aquela vara, levantava aquela vara, Deus dava vitória para o povo. Que arma eu e você hoje temos? É a Bíblia. 66 livros. A oração que nós devemos fazer, o uso fruto dessa graça que Deus nos deu. Você precisa ler a Bíblia com o seu irmão. Tem gente que passa a semana toda e não lê a Bíblia. Então, serve você lá. Vai lá ler a Bíblia com a sua irmã, com o seu irmão. Ora por ele. Porque às vezes tem gente que já é calejado da igreja, mas está um pouco abatido na fé, está sem motivação para orar. Vai lá e cubra essa pessoa de oração. Ore. Essas são as armas que Deus nos colocou para vencermos todas as batalhas em unidade. Segundo lugar, que eu quero destacar com os queridos, as vitórias da comunhão unem pessoas para uma leitura conjunta das possibilidades. Olha o que diz o versículo 12. Quando as mãos de Moisés estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele para que nela se assentasse. Olha que imagem engraçada. Está lá duas irmãs, uma quer mexer na prateleira, não tem alcance, a outra irmã joga ela para cima e segura para poder mexer. É uma leitura conjunta de uma possibilidade. Elas viram que, trabalhando juntas, elas poderiam alcançar o objetivo. Se você tivesse um problema hoje, aquele problema sério, e você precisasse de uma ajuda, venha na sua cabeça, quem você iria procurar? Se agora uma bomba explodisse na sua vida, quem vem à sua mente em que você poderia buscar ajuda e socorro?
As possibilidades de uma vitória, ela pendem em favor da escolha de alguém que você deseja que esteja ao seu lado. Se você escolher uma pessoa errada, você vai ter dificuldade para ter uma vitória na sua vida. A vitória depende de quem você deseja que esteja ao seu lado, para que te dê apoio e suporte nas lutas da sua vida. A Bíblia diz que todo cristão deve ser um ajudador, um apoiador. Segundo a Bíblia, o cristão deve ser solícito. Tiago vai dizer que uma fé sem obras, ela é morta. Tudo que nós fazemos deve ser expressão de um amor verdadeiro e uma predisposição em sermos solícitos com a dificuldade e com a falta e com a carência do nosso próximo. É isso que o texto que nós lemos diz sobre esses dois irmãos na vida de Moisés. Nós recebemos instruções da Bíblia para nos apoiarmos mutuamente, para socorrer uns aos outros, para edificar, para transmitir instruções uns aos outros. Você tem obrigações espirituais sobre o seu irmão e sobre a sua irmã. Porque o seu irmão, a sua irmã vai ter um momento que ele vai estar cansado e ele vai querer sentar, ele vai querer abandonar a luta, ele vai querer chutar o pau da barraca e querer sair da igreja. Quem vai dar um suporte para essa pessoa? Quem vai socorrer essa pessoa? Pense, quantas pessoas já passaram por essa igreja e poderiam hoje estar aqui ainda na igreja se tivesse alguém que colocasse uma pedra para elas sentar? Moisés ficou cansado. E sabe o que isso me ensina? Que o braço do mais forte dentro da igreja um dia vai se cansar. Um pastor ora por essa igreja, um pastor trabalha em prol dessa igreja, mas ele não é máquina, ele é gente. E o pastor se cansa. E às vezes o pastor vai precisar de alguém que segure as mãos dele, para que ele não fraqueje na sua obra e no seu trabalho nessa igreja. Líderes da igreja que você hoje olha e fala, nossa, esse irmão é ponta firme. Um dia ele vai se cansar e vai precisar da ajuda de alguém. Porque Moisés, o maior profeta do Antigo Testamento, ficou exausto e não aguentou aquele período de luta. Nós não vemos as mãos de Josué cansadas, embora ele estivesse lá no ringue da batalha. Mas as mãos sempre se cansam daqueles que estão na trincheira da igreja, que estão comprometidos com a vida espiritual da igreja. São estes que o diabo quer derrubar. São estes que os pecados vêm em uma proporção maior. E são por estes que a igreja deve orar, socorrer, apoiar e estar lado a lado com essas pessoas. Esta é a recomendação da Bíblia. Sem comunhão ninguém fica em pé. Sem comunhão ninguém permanece firme no Senhor. Sozinho, Moisés não teria condições de continuar a interceder pelo povo durante aquela batalha. Jamais. Nós sempre vamos precisar do socorro de alguém. Por isso, você que está hoje aqui, não tenha vergonha de pedir ajuda para alguém. Porque nós somos orgulhosos, vamos reconhecer isso. Você tem um posto na igreja e você reconhecer que você precisa de ajuda e se humilhar diante de alguém e falar, olha, eu estou com uma luta nessa área, eu preciso de ajuda. É difícil para nós. Porque nós vivemos na cultura do forte. Só que o Evangelho é para fracos e não para fortes. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza e não na nossa fraqueza. Você precisa aprender a pedir ajuda. E você precisa aprender a ajudar os outros. E não julgar o outro. Porque, meu querido e minha querida, a fraqueza de alguém, a debilidade de alguém, não é trampolim para que eu venha tripudiar sobre o outro. A falha, a necessidade de alguém é uma área de exercer meu ministério de graça, de restauração e de misericórdia, mas jamais
de tripudiar sobre a miséria do outro. Jamais. Por isso, olhe para as fraquezas das pessoas que estão à sua volta e perceba que isso é um lugar que Deus abriu para você exercer seu ministério de graça e de misericórdia na vida do seu próximo. Terceiro lugar, as vitórias da comunhão, ela une pessoas para uma leitura conjunta da vitalidade. O versículo 12 ainda nos diz: Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Ao passarmos por esta vida, eu e você vamos enfrentar crises, a morte de um ente querido, o nascimento de uma criança deformada, o colapso de um casamento, o diagnóstico de uma enfermidade que você não esperava, a reprovação do seu vestibular, a ocorrência de um acidente de automóvel que você também não esperava. Todos esses eventos da vida abalam a nossa vida, porque nos pegam de surpresa e mexem com a nossa estrutura, e a gente começa a questionar Deus. São momentos que nos deixam ansiosos, deprimidos, que nos ameaçam, que nos deixam confusos e cansados. Momentos em que nós não temos forças para permanecer em pé. Aquele momento que eu já senti, mesmo como pastor, de às vezes eu querer levantar da cama, por orar e falar: Deus, dá cabo da minha vida, porque às vezes é um porre viver isso aqui, porque é tanta luta, tanto problema, que parece que eu estou sozinho. Eu sei que você já sentiu isso. Às vezes não tem vontade de levantar da cama, porque o seu coração estava tão pesado com os seus dilemas na vida. São momentos como esse que nós precisamos de pessoas para nos carregar no colo, de pessoas que levantam as nossas mãos e dizem: opa, estamos juntos, não desista agora, persevere, mesmo que eu tenha que te arrastar, mesmo que eu seja o seu carregador de bateria espiritual, mas eu vou com você até você tiver forças para continuar a caminhar com as próprias pernas. E existe hoje um conceito falho da igreja. Homens e mulheres modernos desenvolveram um conceito falho da igreja, porque muitos veem a igreja como uma organização irrelevante de pessoas que só se ajuntam para fazer programas, para fazer política na sociedade, para edificar construções que na maioria das vezes passa a semana toda vazia. Mas a igreja, segundo a Bíblia, era um lugar de pessoas que se ajudam, que se cooperam, porque o plano de Deus para a igreja é um lugar de pessoas que são cheias do poder do Espírito Santo, que crescem em maturidade e que ministram na vida uns dos outros. Isso é igreja. Deus quer criar aqui nessa igreja uma comunidade de gente mais amorosa, que se importa com a situação um do outro. Porque uma marca dessa sociedade é o individualismo. As pessoas hoje são consideradas como copo descartável. É a cultura da descartabilidade. Cada um vive por si, Deus por todos. E infelizmente isso entrou dentro da igreja. Você sabe que alguém tem um problema, o que você pensa? Ele que se vira, não estou tendo os seus problemas. Não é isso geralmente? Às vezes não falamos, mas pensamos. Mas o que a Bíblia diz é que a minha mão tem que se estender para aquele que caiu, e olhar para ele com misericórdia, e jogar ele nos meus ombros e dizer: eu te carrego, eu sou o suporte da tua vida. Eu e você precisamos aprender a pagar o preço do que é ser igreja de Jesus. E o que eu acho interessante no texto é que o texto diz que eles estavam em Refidim. Eles saíram de Dófica e a Luz para chegar em Refidim. A questão é, quando eles saíram de Dófica e a Luz para chegar em Refidim, eles tiveram uma briga imensa, esse povo. Eles brigaram por conta da água, que é o início do capítulo
17. O povo brigou por causa da água. Falta água, essa água que tem aqui não é boa. E este povo passou por duas lutas. Uma luta interna entre eles, entre a unidade do povo de Israel e a luta contra o inimigo. Porque o que acontece? Quando o inimigo vê que o próprio povo está todo bagunçado e desorganizado, ele pensa, agora é melhor o Portugal entrar e fazer uma bagunça no meio deles. O diabo age igualzinho. Então esse povo passou por duas grandes dificuldades. O que eu aprendo é que um lugar ele pode trazer alegria ou tristeza, derrota ou vitória, bênção ou maldição. Os amalequitas representam os nossos inimigos visíveis ou invisíveis. Este lugar é um lugar de bênção. Mas se nós não tomarmos o devido cuidado, a gente faz às vezes a igreja um lugar de muita confusão e de muita briga, desnecessário. A boa notícia que eu vejo aqui é que quando a sua mão fraquejar e você desistir, clame por socorro e diga: eu estou pensando em abandonar Jesus, estou pensando em abandonar a igreja, eu cometi um pecado sério, eu não sei, eu estou em crise, eu preciso de socorro. Aprenda com Moisés, por isso que a Bíblia diz que esse homem foi manso e humilde. Mas a Bíblia diz algo interessante sobre Arão e Hur. Quem eram esses dois homens? Arão, ele era sacerdote. Ele não era um homem de guerra. E Arão já era velho. Arão já estava com a idade avançada. Ele não tinha condições de ir lá junto com Josué, pegar a espada e lutar. Porque a única coisa que esse homem fez a vida toda é entrar no templo, no Santo dos Santos, orar, oferecer sacrifício e cantar para Deus. Ele não sabia o que era pegar uma espada. Era esposo de Miriam, que também já era um homem de idade avançada, já tinha dificuldades. Sabe o que eu aprendo, meus queridos? Que na igreja sempre vai ter lugar para todos, para os jovens, para os velhos, para os fracos, para os fortes, para culto ou inculto. Na igreja sempre tem espaço para alguém trabalhar. Na igreja sempre tem espaço para alguém ser bênção na vida do outro. Na igreja sempre haverá oportunidade de Deus te usar para que você tampe uma brecha, uma lacuna que tem dentro da igreja. Todos são úteis dentro de uma igreja. Não há um crente que não tenha recebido um dom do Espírito Santo, que não possa colocar à disposição da igreja para o avanço do Evangelho de Jesus. Todos nós somos dotados e capacitados por Deus para isso. Todos nós. Por isso não existe crente esquenta-banco. O crente esquenta-banco é aquele que não entendeu, que já recebeu do Espírito Santo para cumprir uma missão nessa igreja e nessa região. Arão e Hur fizeram isso. Eu termino esta mensagem e te pergunto: você sabe qual que é a conclusão dessa história? As forças armadas contra o Israel de Deus não podem prevalecer. Não podem prosperar. Porque Deus destrói tudo aquilo que se levanta contra a unidade do seu povo. Os amalequitas tentaram destruir a unidade do povo de Israel. E eles foram derrotados. Todo aquele que se levanta contra a unidade do povo de Deus, meus queridos, essa pessoa compra uma briga com o próprio Deus. Com o próprio Deus. A igreja não precisa nem fazer muita coisa. Deus faz. Temos a necessidade de vivermos unidos. É como diz o Salmo 133. Pois ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Quando a igreja vive debaixo desse plano criador de Deus, para que todos sejam um, para que todos se amem e se respeitem, meus queridos, neste lugar haverá paz, prosperidade, bênção em todo de Deus, dupla honra do Senhor,
Deus nos leva a crescer e a alargar as nossas fronteiras. Deus faz isso porque Ele honra a sua palavra. Diz a Bíblia que Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. E no final, em uma só voz, o povo disse: Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. A bandeira da igreja não é a bandeira de uma liderança, não é a bandeira de um pastor, não é a bandeira de um líder, seja lá o que for. A bandeira da igreja é a bandeira do reino de Deus. Aqui na Igreja Batista Canaã, como já tem sido feito, cada vez mais tem que ser hasteada a bandeira do Senhor, promover a glória de Deus, sermos promotores dessa glória, espelhos do Senhor, arautos dessa boa notícia, outdoor do que Deus tem feito em nosso meio. A única bandeira, o único nome a ser mencionado, a ser glorificado é o Senhor dos Exércitos, dono e cabeça deste povo. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos inteiramente à sua disposição nessa noite, Pai, para que o Senhor cumpra em nós o teu querer e realize em nós a tua vontade. Deus, ajude esta igreja cada vez mais trilhar o centro da tua vontade, ser uma igreja bonita, em harmonia, em unidade, tendo um só parecer, uma só visão, uma só linguagem, um só motivo no seu coração, de que é sempre hastear a bandeira do teu santo e precioso nome. Pai, prospere essa igreja, derrame a tua bênção sobre este lugar, levante cada vez mais essa igreja como luzeiro neste lugar, como um farol a brilhar, como um ponto de referência nessa região, para que todos saibam que há aqui um povo que vive a tua palavra e que está disposto a lutar em prol do avanço do Evangelho, de saquear o inferno e povoar o céu de gente. Em nome de Jesus, cumpra em nós essa palavra para o louvor da tua santa glória, meu Pai. Amém. Amém. Louvamos a Deus pela sua palavra compartilhada conosco. Que ela encontre guarida nos nossos corações e vivamos como o Senhor nos ordenou. Irmãos queridos, nós vamos para o tempo do nosso culto nesta noite. Nós estamos em Assembleia Extraordinária e o assunto é a venda do nosso terreno lá em Avaré. Rapidamente eu digo aos irmãos que esse terreno foi doado à igreja há pouco mais de 20 anos, quase 25 anos atrás. Ele se encontra num condomínio fechado, mas um condomínio que não avançou, não prosperou. Nós tivemos lá poucas casas, então a igreja não pode continuar tendo despesas com esse terreno, e apareceu um comprador, alguém que quer comprar o nosso terreno e construir lá, e paga o preço de mercado, que não é muito, o valor é em torno de R$8.000, porque é o que vale lá. Então, a nossa solução é desvencilhar desse terreno. Senão nós vamos continuar tendo despesas, e ele não avança, não prospera, ele não valoriza. É o que buscamos. Já temos um comprador, e aí precisamos da autorização da igreja. Qual é a vontade da igreja? Propõe a venda, apoio? Propôs-se apoiado. Os favoráveis queiram levantar as suas mãos. Obrigado. Os contrários? Não há contrários, então está autorizada. O pastor vai trabalhar mostrando para a venda, passar a escritura por nome do proprietário e desvencilharemos deste terreno lá longe, na cidade de Avaré, e que não temos mais interesse dele lá. Bom, obrigado pela participação dos irmãos. Vamos terminar nisso. Obrigado aos músicos, irmãos em Cristo, de outras igrejas estarem conosco. Que Deus abençoe vocês. Estão muito abençoados pela vida de vocês, tá bom? Oi? E agora, após o culto,
O pessoal da igreja preparou uma cantina, lá embaixo tem um salão, tem mesinhas para a gente sentar, e tem sanduíches naturais, feitos agora, fresquinhos, para todos aqueles que quiserem prolongar este momento de comunhão conosco. Vamos no pós-lúdio, conclui a orquestra, e vocês estarão dispensados. Deus a todos abençoe. Voltem outras vezes para estar conosco e adorarmos o nome do Senhor. Pastor Cristo, obrigado pela sua instrumentalidade, pela palavra sendo compartilhada conosco, e assim oraremos. Queremos viver unidos e fazendo a vontade do Senhor, vendo as possibilidades, renovando uns aos outros em vitalidade diante do Senhor para fazermos a sua obra. Deus abençoe, Deus nos abençoe. Vamos no pós-lúdio com o coro e orquestra. Deus abençoe o nosso ministro, abençoe vocês todos pelo esforço, trabalho realizado.
semana foi comemorado o Dia do Músico. E o maestro nosso, o líder nosso, é o nosso ministro de música, Rafael Brasil. E a irmã Elza vai entregar uma lembrança para ele por esse dia e a nossa gratidão pelo seu trabalho, não só nesse trabalho na igreja, mas especialmente nesta ocasião, pelos 3 meses aproximadamente de trabalho, de ensaios, preparação de partitura, de músico, as nossas, toda a sua dedicação, nós queremos agradecer e reconhecer diante de Deus. Que o Senhor a todos abençoe.